noite a todos. Boa noite. Sempre com alegria, né, que a gente se encontra aqui com essa oportunidade de falar de Jesus, né, essa pessoa tão importante. Contente por estarmos em plena saúde, né, agradecer. Viemos com as nossas pernas, sem dor. Então, vamos lembrar de agradecer, né, tudo que o Pai nos concede, nos dá. Então, hoje o título é Os Obreiros do Senhor, né, do capítulo 20, do Evangelho segundo o Espiritismo. E no Evangelho a gente tem o prefácio assinado pelo Espírito de Verdade, né, que é um prefácio muito importante, vale a pena a gente ler com atenção, como todas as mensagens assinadas pelo Espírito de Verdade. No capítulo 6 a gente tem mais 4 mensagens dele, do Espírito de Verdade, que são muito importantes, né, como todo o Evangelho. E no capítulo 20 temos essa mensagem Obreiros do Senhor, que também é assinada por Espírito de Verdade. Então a gente, sempre que tiver essa assinatura aí, a gente dá uma prestadinha de atenção a mais, né? Dá uma estudada com carinho, né? Todo Evangelho é importante, né? Mas, então, é isso. A gente vai procurar falar do Evangelho que ele trouxe para a gente, né? Jesus. E o símbolo do Evangelho de Jesus é uma videira, né, com frutos. Então, esse é o símbolo do Evangelho de Jesus. Então, para dar frutos, né, como o título é Obreiros do Senhor, para a gente dar frutos, a gente precisa estar ligado nesse ramo, nessa seiva, né, que é Jesus. Quando a gente se liga a Ele, uma hora a gente vai conseguir produzir frutos. Se hoje ainda a gente ainda não está nessa fase, mas o objetivo é atingir, como toda árvore boa, né, e dar frutos. E o fruto foi a uva, né, esse símbolo tão importante, que foi primeiro feito de Jesus, né, transformando a água em vinho. Então é um símbolo muito importante. E a videira, para dar frutos, né, precisa da luz do sol, como está lá, né? Então precisa do ar, precisa da água, assim como a nossa sobrevivência. Então tudo isso os estudos nos mostram, né, no A Caminho da Luz, que foi Jesus que preparou para a gente, de quando a Terra se desprendeu do Sol. Então olha o trabalho de Jesus, há quanto tempo ele trabalha para que a gente pudesse estar aqui desfrutando de todas essas coisas, né? Então, com um objetivo, uma hora produzir frutos. Então veja só, e eu acho que é reconhecendo isso que os estudos do Espiritismo nos mostram, o Emmanuel nos fala no livro A Caminho da Luz, né? A gente tendo essa consciência, a gente precisa tentar retribuir de tudo que a gente absorve todos os dias durante toda a nossa evolução, para a gente chegar nesse ponto de evolução que a gente chegou. A gente precisou dessa pessoa trabalhando e nos fornecendo tudo que a gente usa no nosso dia a dia. Ou seja, o calor do sol, né? A terra que nos produz o alimento, a preparação da terra e a água tão importante que a gente bebe.
Então eu acho que essa consciência a gente precisa ter para agradecer e tentar retribuir com os objetivos que o Pai nos criou e que Jesus trabalha há tanto tempo. Então, essa é a primeira frase dessa mensagem, né? Aproxima-se o tempo em que se cumprirão as coisas anunciadas para a transformação da humanidade. Ditosos serão os que houverem trabalhado no campo do Senhor com desinteresse e sem outro móvel senão a caridade. Então, o que é e essas coisas, né? Cumprirão as coisas anunciadas para a transformação da humanidade. O que significa essa transformação da humanidade? Então, naquele diálogo que Jesus tem com o sacerdote Hanan, eu acho que exprime bem o que vem ser essa transformação da humanidade, que era a primeira vez que Jesus saía da Galileia e estava em Jerusalém, nas portas do templo. E um grupo de sacerdotes ali conversando, e um deles, pelo nome de Hanan, viu Jesus ali, impressionado com a figura de Jesus, o magnetismo de Jesus, né? Chega e pergunta para Jesus: Galileu, o que fazes na cidade? E Jesus responde, né? Busco a fundação do reino de Deus. Olha só que frase, né? A fundação do reino de Deus. Há 2000 anos atrás, Jesus falando. E daí o sacerdote, impressionado com aquelas palavras ali de Jesus, né? Lhe pergunta: mas Galileu, o que pensas sobre isso? Né? Então Jesus fala: o reino de Deus é a obra divina no coração dos homens. Então é isso, essa transformação da humanidade é esse trabalho da obra divina nos nossos corações, que cada um vai ter que fazer, mas que Jesus está auxiliando nessa transformação. Mas é uma obra divina no coração. E o Galileu, o sacerdote, impressionado, né, com a resposta de Jesus, pergunta: nossa, mas quem são os seus? Você tem algum príncipe que vai te ajudar nessa empreitada tão difícil, né? Você conta com alguém, né? Quem são seus companheiros? Meus companheiros virão de todos os lados. E a história da humanidade se divide antes e depois de Jesus, né? Então um grande número hoje são cristãos, né? Então veja a força de Jesus, né? Trabalhando o tempo todo para que os seus objetivos sejam atingidos, né? E o sacerdote fala: sim, os tolos e os ignorantes estão em todas as partes. Responde para Jesus. E daí ele pergunta para Jesus, né? Mas como, Galileu, pode fragmentos de lama fazer uma estátua perfeita? Jesus, percebendo a agudez da ironia do sacerdote, né, fala para o sacerdote: sacerdote, não há mármore mais puro do que o do sentimento. Então a coisa mais preciosa que tem na terra é o sentimento da gente. Então a gente precisa estar trabalhando esse sentimento, transformando no Evangelho de Jesus, nas coisas que ele vem ensinar para a gente. E ele fala: e não há cinzel mais poderoso do que a vontade. Então a gente precisa estar com essa vontade da transformação. Isso é que é primordial. A gente veja
entenda e se esforce para isso. E o sacerdote, admirado com a resposta, né, fala para ele: mas você conhece Roma? Conhece Atenas? Jesus responde: eu conheço o amor e a verdade. O amor e a verdade. O que é a verdade, senão os objetivos que Jesus veio trazer para a gente? Os objetivos que o Pai nos criou, que somos seres eternos, criou para um objetivo. Então, essa é a verdade. E a gente precisa achar essa verdade dentro da gente e trabalhar para essa verdade, para que a gente atinja os verdadeiros objetivos. Então, daí ele continua, né? Você conhece os códigos dos tempos? Pergunta para Jesus. Eu conheço a vontade do Pai a meu respeito. E aí? A gente conhece? A gente está focado na vontade do Pai a nosso respeito o tempo todo? Ou a gente está priorizando as nossas vontades? Ou temos que trabalhar para ir de encontro com as vontades do Pai? Quanto mais a gente trabalha pela vontade do Pai, que Jesus veio nos mostrar através do Evangelho como a gente deve agir no nosso dia a dia, menos a gente sofre, mais ligado a gente está no amor. Então é para isso que Jesus veio trazer o Evangelho, que tanto nos auxilia na construção desse reino dentro da gente. Mas a gente tem que ter isso como prioridade em nossas vidas, né? Como objetivo principal, e que Jesus trabalhe para que a gente produza frutos e consiga praticar a caridade. Ou seja, a caridade é o fruto, é a uva, é o que a gente pode oferecer em gratidão por tudo que a gente vem recebendo, por esse trabalho de Jesus. Então, acho que fica mais fácil a gente, tendo essa noção, a gente está mais focado nos nossos objetivos. E para isso, né, para a gente estar focado assim, a gente, daí eu botei aqui essa estátua, né, que é de Miguel Ângelo, que mostra o que uma vontade, o que o cinzel pode fazer. Então a nossa vontade, olha só, uma pessoa com vontade e determinação em pegar uma pedra bruta, que é o nosso coração, no primitivismo, né, e transformar. Olha só, olha que coisa mais linda, né? Transformar nesse sentimento de Maria, que foi o puro amor. Então é essa vontade que a gente tem que ter, porque muitas religiões falam em batismo, né? Usam a água como batismo. O Espiritismo não usa batismo. Mas e aí? Nós já fomos batizados recebendo a encarnação da gente. Já passamos 9 meses dentro da água, recebendo essa carga amorosa das nossas mães. Então, antes de a gente encarnar, a gente recebe as orientações, a programação que a gente tem que vir cumprir aqui na Terra. Então, a gente recebe a encarnação com o propósito de se melhorar. Então, esse é o batismo de Deus, abençoando cada vinda nossa aqui, encarnando, nos dando essa possibilidade. E daí a gente precisa aproveitar essa possibilidade da melhor maneira possível, para que a gente chegue bem lá do outro lado, contente com a nossa própria consciência.
por agradecimento àqueles que estão nos auxiliando, desencarnados o tempo todo. Se a gente cumprir bem com os nossos deveres, a gente vai entrar em sintonia com aqueles que estão aguardando a gente, que estão nos auxiliando o tempo todo. É por isso que o tempo aqui é curto e a gente precisa aproveitar ele da melhor maneira possível. Então, para a gente estar focado, não se desviar do caminho, a gente precisa buscar o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas serão acrescentadas. A parte material é importante, mas é para ver como a gente desenvolve os nossos sentimentos lidando com a matéria. Mas Jesus fala, nem só de pão vive o homem. Não perca o foco nas coisas de Deus. Não perca o foco nas coisas realmente importantes do Espírito, que o Espírito é eterno, e daqui a pouco a gente vai voltar para o outro lado e a gente pode levar o que da parte material? Só o que a gente adquiriu pelo nosso esforço, a nossa inteligência, os conhecimentos, as nossas qualidades morais de como a gente se comportou usando a matéria aqui. É para isso que a gente está na matéria, para mexer com a matéria, estar no mundo, mas não ser do mundo, ter essa visão que logo partiremos. E o que a gente pode levar? As nossas virtudes desenvolvidas. É só isso que cabe na nossa bagagem. O amor que a gente tem pelos nossos semelhantes, procurar desenvolver esse amor por todos, está aberto para todos, mesmo aqueles que não pensam, não ajam como a gente. Está lá no Evangelho, amar os vossos inimigos, é fácil? Não é, mas perdoar, né? Não condenar, não julgar, são esses os sentimentos que a gente tem que estar trabalhando. Todos os homens participam dos poderes da intuição. Então, é buscar primeiro o reino de Deus e depois dar a abertura, que essa lição aqui, intuição, do Caminho, Verdade e Vida, do capítulo 156. E lá nessa lição da intuição, o Emmanuel nos fala, todos os homens participam dos poderes da intuição, no divino tabernáculo da consciência, e todos podem desenvolver suas possibilidades nesse sentido, no domínio da elevação espiritual. Então, para que desenvolver essa intuição? No domínio da elevação espiritual, desenvolver essas possibilidades, para que a nossa intuição, você vê, desde o homem primitivo já tinha a noção de Deus. Foram cultuados várias maneiras de se referenciar a Deus, depois com sacrifício de animais e tudo. Mas a gente tem que se aprimorando, está aberto. A nossa intuição está sendo trabalhada para que a gente consiga visualizar e receber essa intuição, se conectar com os verdadeiros objetivos do Pai e de Jesus. A gente precisa estar com essa intuição e trabalhando, se esforçando nesse sentido, pensando, dando abertura, a gente vai ter a possibilidade de ser inspirado depois, que é a gente entrar em contato com aqueles que estão ao nosso lado tentando nos auxiliar o tempo todo. Então a primeira é a intuição nossa, depois a inspiração que vem, a espiritualidade está nos auxiliando nessa direção. A revelação divina, significando que a humanidade possui de melhor, é cooperação da espiritualidade sublime.
trazida às criaturas pelos colaboradores de Jesus. Quem são os colaboradores de Jesus? São aqueles que já estão dando frutos e estão do outro lado, auxiliando Jesus na sua obra. E se a gente estiver trabalhando a nossa intuição, a gente vai estar entrando em contato com eles. Através da exemplificação dos atos e das palavras dos homens retos, que, a golpes de esforço próprio, quebram o círculo de vulgaridades que os rodeia. Então, se a gente não trabalhar, o que Jesus nos fala? Faça-se por ti que eu vos ajudarei. Mas a construção tem que ser nossa. A gente tem que estar visualizando esse objetivo e trabalhando para isso. Porque senão a gente não vai ter, estar conectado com esse auxílio dos trabalhadores de Jesus, que estão o tempo todo esperando a abertura da gente, para que a gente pegue o cinzel da boa vontade e se esforce, rompendo o círculo das vulgaridades que os rodeia, aí nas distrações e atrações que o mundo oferece, em que a gente perde muito tempo às vezes, e a hora que vê, a encarnação já foi. E aí, como é que a gente vai chegar do outro lado? Aqueles que trabalharam na nossa programação para a nossa vinda e estão o tempo todo nos querendo a abertura da gente para que a gente chegue de uma maneira melhor do outro lado. Se a gente não fizer a nossa parte, fica difícil. Então, para produzir frutos, que é o título da palestra, Obreiros do Senhor, a gente tem que se mexer. Vamos ter que cavocar, mexer essa terra dura dos nossos corações. A Luísa falou aqui da fé do grão da mostarda. Se não tiver uma terra preparada, a semente não germina. Então a gente precisa estar se esforçando nesse sentido. E isso é um trabalho individual de cada um. É intransferível. Ninguém vai poder um fazer pelo outro. E essa que vai dar a nossa condição, do bem-estar nosso. Porque Deus criou a gente para ser feliz. E como que a gente pode, aonde buscar a verdadeira felicidade? É um trabalho árduo, mas a gente precisa fazer. Aqui não vemos Jesus referir-se a daí essa lição é do Pão Nosso, capítulo 36 até o fim, é o título da mensagem, que eu também gosto muito. Aqui não vemos Jesus referir-se a um fim que simboliza o término, e sim a finalidade, ao alvo, ao objetivo, que a gente tem que ter isso claro, que Jesus veio mostrar através do seu evangelho. E se a gente não estiver buscando com intensidade esses objetivos e se esforçando nesse sentido, fica difícil, O evangelho será pregado aos povos para que as criaturas compreendam e alcancem os fins superiores da vida. É só através de Jesus que a gente vai conseguir atingir os objetivos superiores da vida, agindo como ele nos mostra que devemos agir no evangelho, nos esforçando nesse sentido. Eis porque apenas conseguem quebrar o casulo da condição de animalidade aqueles espíritos encarnados que sabem perseverar. Então, olha só como é que as más tendências, as coisas instintivas dos prazeres, como é que é difícil, porque a gente traz disso dentro da gente há milênios, e a gente romper com essa
condição dessa animalidade, quebrar esse casulo, é preciso muito trabalho e muito esforço próprio. Senão a gente não consegue. A gente volta para lá do mesmo jeito que a gente chegou. E aí a encarnação, né? Quando que a gente vai ter outra possibilidade? E as possibilidades estão, as mulheres tendo cada vez menos filhos, cada vez mais difícil. A gente estamos aqui, vamos e precisamos vir pensando no retorno já nosso e cuidar desse planeta aqui, porque está faltando bastante chuva aí, ó. Olha a situação dura que estamos passando. E tudo isso por quê? Né? O homem está focado nos reais objetivos de Jesus, ou tem essa ganância desenfreada, né? Esse consumismo abusivo? Será que o planeta aguenta tudo isso? São tudo coisas que a gente precisa rever, o nosso modo de caminhar e viver, né? Porque, e aí, como é que vai ser para os nossos filhos, nossos netos e para o nosso retorno? Como que a gente vai deixar a casa, né? A gente precisa estar... E Jesus, que trabalha há tanto tempo para construir uma natureza tão linda, tão bonita, e as coisas vêm se modificando pela mão do homem numa velocidade e voracidade, né, da ganância e tudo mais, a gente vai ter que, eu acredito, sofrer consequências duríssimas para a gente. Só a hora que a dor vier em grau latente é que a gente vai ter condição de rever, e a hora que quiser rever isso, vai ser difícil, um trabalho difícil, não impossível, mas a gente vai sofrer as consequências das nossas atitudes impensadas, né? E no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu a pedra removida. Então, Maria Madalena é uma pessoa que, olha, no tempo de Jesus, uma mulher que não tinha uma vida muito, mas quando Jesus é sepultado, que todos os apóstolos, todo mundo estava desnorteado com a ida do mestre amado, né? Ela não perdeu a fé. A lição chama no Pão Nosso de madrugada. Ela saiu de madrugada para ir até no sepulcro de Jesus. E chegou lá, ela viu a pedra removida. E viu que ele não estava lá e que ele tinha ido, né? E para quem que ele volta e se mostra pela primeira vez? Se não para ela. Pelo esforço da sua transformação. Por que será que ele voltou e se mostrou para ela pela primeira vez? Por méritos dela, né? Por sair de uma condição e partir para outra com um enorme esforço. Então você vê que a fé dela, apesar dele ter sido desencarnado, todos balançaram, mas ela estava ativa e ela foi de madrugada. Então a lição do Pão Nosso fala para que a gente não deixe para depois as coisas que a gente pode estar fazendo hoje. Não deixe para mais tarde as oportunidades que a gente está tendo nessa encarnação. Como estamos aproveitando, né? Para que a gente se esforce e aproveite da melhor maneira possível, porque ela deu um salto de qualidade na vida dela. Ela conseguiu sair dessa animalidade, desse casulo da animalidade que prende a gente e se transformar. Então ela é um exemplo da pessoa que se esforçou nesse sentido. Então essa é uma outra lição do Pão Nosso, 173, como testemunhar. Realmente Jesus é o Salvador do mundo, mas não libertará a terra do império do mal
sem a contribuição daqueles que lhe procuram os recursos salvadores. Então, a gente tem que assumir essa responsabilidade, né? Para tentar libertar a terra. Ele precisa da nossa contribuição, daqueles que lhe procuram os recursos salvadores. Então a gente tem que estar buscando exemplificar as coisas de Jesus, aprender, ter conhecimento, para se alguém pergunta, a gente tem alguma informação importante para passar, para a gente poder auxiliar. E se a gente estiver bem, a gente está contribuindo automaticamente para o equilíbrio, a gente fazendo as nossas obrigações. Então, Jesus precisa de trabalhadores. A terra precisa, numa situação que ela passa de transformação. Então, é uma hora decisiva para o nosso planeta. E essa responsabilidade do Espiritismo, que nos dá muita informação, a gente tem uma responsabilidade a mais em estar buscando exemplificar os reais objetivos que o Pai criou a gente e Jesus trabalha há tanto tempo. Ele é um modelo e a gente precisa estar tentando colaborar em retribuição a tudo aquilo que ele nos proporciona. O cego Bartimeu. Então, o cego Bartimeu estava sentado à beira do caminho, né? Sentado na capa, naquela condição de pedinte, que a capa no chão era o sinal das pessoas que pediam. E daí ele escuta, ele sente com a intuição, escuta que Jesus vem vindo e ele corre na direção de Jesus, né? Ele corre e Jesus pergunta para ele: o que queres? Né? Perguntar para um cego o que queres é como para a gente o que a gente quer, o que a gente está querendo, que buscais? Jesus pergunta. E perguntou para Bartimeu: o que queres? Que eu veja. Olha só. Então é disso que a gente precisa começar a querer ver os reais objetivos. O que a gente está vendo? Quais são os nossos objetivos? Então a gente precisa estar nessa condição de querer ver com os olhos do Espírito aquilo que realmente beneficia a gente. E ele sai daquela condição de pedinte da beira da estrada e sai caminhando com Jesus, ao lado de Jesus. Nós estamos nessa condição de querer caminhar ao lado de Jesus, de uma maneira mais próxima a Ele, buscando com essa intensidade, ou precisaremos ainda chegar em situações dolorosas, como passava o cego Bartimeu, para querer uma maior proximidade com Jesus. Então tudo vai da gente, né? O que buscais? Só ser auxiliado ou auxiliar também? Porque todo mundo tem condição de fazer alguma coisa, produzir frutos. Esse é o objetivo, para que a gente se melhore e auxilie aqueles que estão em condição pior, com conhecimento, com atitudes. E todo mundo tem alguma coisa para oferecer para o seu semelhante. A gente precisa sair dessa situação de só buscar para a gente, essa situação de egoísmo. E a gente tem dificuldade, porque é um dos maiores problemas, o egoísmo e o orgulho. E por que a gente tem tanto problema também com o orgulho? Por que a gente põe essa capa do orgulho? Eu sou. E por quê? Para esconder as nossas deformidades internas, os nossos desequilíbrios. E a gente precisa assumir esses desequilíbrios, enxergar a gente como a gente é,
realmente em ter a coragem de olhar para dentro da gente e ver os nossos desequilíbrios, para a gente se sentir necessitado da ajuda de Jesus. Porque enquanto a gente não tiver a coragem de olhar para dentro da gente e assumir as nossas imperfeições, os nossos desequilíbrios, a gente não sente a necessidade de ver só com essa capa, esse escudo do orgulho, a gente não sente a necessidade de Jesus. E a gente precisa assumir as nossas imperfeições, os nossos desequilíbrios, para tentar estar trabalhando os nossos problemas e se melhorar. É essa a finalidade que Jesus veio para os doentes, não para os sãos. E na terra não tem ninguém que é são. Todo mundo é doente. A gente precisa assumir isso. Sócrates já falava 500 anos antes de Jesus: conhece-te a ti mesmo. Assuma a tua condição para você se abrir para o auxílio, para depois começar a tentar auxiliar mais equilibrado, mais humilde um pouco. Por que a gente tem tanta facilidade em falar da vida dos outros, dos nossos semelhantes, enxergar as imperfeições dos outros? Porque aquilo nos incomoda, porque está dentro da gente. E a gente precisa ter coragem, parar e se analisar. Menos condenação para o nosso próximo, aceitar o outro como ele é. Indulgente com as imperfeições alheias, mas severo com as nossas imperfeições. É esse o nosso objetivo: se corrigir internamente, buscando mudar as nossas atitudes, perdoar mais, se reconciliar com mais facilidade. O mestre chama da sua esfera de claridades imortais. Isso daí está no prefácio do livro Paulo Estevão. É um livro que todo cristão precisaria ler, porque Paulo é um exemplo, assim como Maria Madalena, daqueles que realmente se esforçaram para sair da situação em que eles se encontravam e conseguir essa transformação que ele conseguiu. O mestre chama-o da sua esfera de claridades imortais. Paulo tateia na treva das experiências humanas e responde: quem é de nós que não tateia nas trevas das experiências humanas? Quem que não está nas trevas das experiências humanas? Todo mundo tem as aflições, as dificuldades, está nessa condição. A gente precisa assumir isso. E a gente precisa dessas claridades imortais que Jesus veio trazer para a gente. Está focado nos reais objetivos. Quando ele vê, ele responde: Senhor, o que queres que eu faça? Nós estamos dando essa abertura, que queres que eu faça? Falando para Jesus, ou a gente dá as nossas preferências? Eu vou até num ponto, mas dali para frente eu quero as minhas tendências, eu quero os meus prazeres, e a gente tem muita dificuldade em largar as coisas da gente. Isso porque seguir com Jesus não é fácil. Não é fácil. Requer muita renúncia, abrir mão de muita coisa. Então a gente precisa ver quais são os limites da gente e procurar expandir esses limites. Porque se a gente não se esforçar nesse sentido, ninguém vai fazer pela gente. Ver o que está atrapalhando a nossa condução nesse sentido. A gente precisa reconhecer as nossas limitações e trabalhar. Entre ele e Jesus havia um abismo que o apóstolo soube transpor em decênios de luta redentora e constante. Então o esforço de Paulo foi impressionante. Por isso
que é muito importante que a gente leia. Leia livros básicos, como há 2000 anos, a história do Emmanuel, que psicografa as coisas mais lindas do Chico. Foi o Emmanuel que psicografou o livro Paulo Estevão. A gente precisa se aprofundar nessas coisas, nos enriquecem muito. E a espiritualidade tem a capacidade de trazer o que realmente aconteceu. Isso não acha em lugar nenhum. Não é querer falar que o Espiritismo, mas não se acha em lugar nenhum o que realmente aconteceu. E a gente tem essa possibilidade de estar lendo e se instruindo, se aprofundando. Demonstrá-lo para o exame do quanto nos compete em trabalho próprio, a fim de ir ao encontro de Jesus, é o nosso objetivo. Emmanuel. Então, por que Paulo Estevão foi escrito? Para demonstrar em trabalho próprio. Esse é o objetivo do livro. Está lá no prefácio. Pegar ele como exemplo. Por isso que a gente precisa ler. E ter essas pessoas como exemplo em nossas vidas. Para que a gente se esforce à altura. E Paulo é Paulo. Ele é a força do cristianismo. Então, é preciso que a gente tenha ele como ele e tantas outras pessoas, né? Madre Teresa de Calcutá e tantos outros. Não é só dentro do Espiritismo. A gente vê exemplos, pessoas que estão dando frutos, trabalhando pelo bem-estar do próximo, em vários outros segmentos. Irmãos, trabalhemos juntos e unamos os nossos esforços, a fim de que o Senhor, ao chegar, encontre a obra acabada, a sua obra. Esse é uma outra frase dos obreiros do Senhor que está lá, né? Então, trabalhemos juntos e unamos os nossos esforços, a fim de que o Senhor, ao chegar, encontre a obra acabada. A gente precisa se unir para todo mundo unido conseguir atingir os objetivos que Jesus trabalha. Então, sem Estevão, não teríamos Paulo de Tarso. A contribuição de Estevão e de outras personagens dessa história real vem confirmar a necessidade e a universalidade da lei de cooperação. Então, a gente precisa se unir e trabalhar junto para que haja a transformação do nosso planeta. Saia de provas e expiações e chegue no objetivo de regeneração, aonde o bem prevalece sobre a terra. Quanto tempo vai demorar? Vai depender do nosso esforço próprio, da nossa união, no sentido de cooperação, um auxiliar o outro nesse sentido. Quanto mais cada um individualmente se esforçar, a gente vai estar contribuindo para o coletivo. As nossas forças vão estar se unindo. Os encarnados e os desencarnados que trabalham para esses objetivos. Vamos estar entrando em sintonia com os objetivos que Jesus trabalha há tanto tempo. Jesus, cuja misericórdia e poder abrangiam tudo, procurou a companhia de 12 auxiliares a fim de empreender a renovação do mundo. Aliás, sem cooperação não poderia existir amor. E o amor é a força de Deus que equilibra o universo. Então, olha o universo todo equilibrado aí pela força do amor. Então, tudo Jesus construiu tudo que a gente usufrui com muito amor. Então, a gente precisa tentar retribuir todo esse amor, tendo compreensão com a gente, com os nossos semelhantes,
com as dificuldades dos outros. Pôr esse amor em prática, aceitar os outros como são, menos condenação e mais coração, mais sentimento em relação aos que erram mais. Os que estão errando mais são os mais necessitados de amor e precisam da nossa compreensão e da nossa tolerância e do nosso auxílio. E que a gente possa estar buscando desenvolver cada vez mais esse sentimento por todos os nossos semelhantes, nos auxiliando e auxiliando aqueles que nos rodeiam, né? Buscando essa fonte inesgotável que é Jesus, porque a mediunidade de Jesus, a intuição, está ligado ao Pai. Por isso que ele deixou Paulo cego, porque imagina só a luz de Jesus fazendo tudo certo e dando abertura com toda a tua mediunidade ao Pai. Eu e o Pai somos um. Meu Pai trabalha, eu trabalho. Por isso que Jesus por isso que quem beber da minha água jamais terá sede. Quem comer do meu pão jamais terá fome. Porque é pura energia. Vida em abundância. Quando a gente anda certo, faz tudo certo, a gente tem vida. Quem suga o sangue da gente são os nossos erros. Então a gente precisa ir se modificando, se purificando, entrando em harmonia com essa força viva que é Jesus, através da oração, orando e vigiando as nossas atitudes no nosso dia a dia. Está lá no Evangelho, a primeira obrigação da gente, a hora que acorda, é fazer uma oração. Entrar em sintonia com os objetivos do Pai, agradecendo e já entrar em sintonia com Ele. Está lá no Evangelho. Primeira obrigação, a hora que se acorda, antes de começar a parte material do seu dia. Então, que o amor de Jesus esteja nos nossos corações, nos unindo, para que a gente possa estar tentando retribuir tudo o que a gente recebeu e recebe constantemente, porque essa força viva que é Jesus nos conhece individualmente e está nos auxiliando o tempo todo. Nós que precisamos se abrir mais para Ele.